Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! 2015 foi um ano de muito trabalho aqui na Câmara. E entre os parlamentares que se destacaram está o deputado Edio Lopes, do PMDB de Roraima. Ao longo do ano, o deputado integrou 2 comissões parlamentares de inquérito, a CPI da Petrobras e, mais recentemente, a CPI do BNDES. E é sobre a atuação de Edio Lopes nas investigações sobre a administração do nosso Banco de Investimentos que a gente conversa agora. Olá, deputado. Olá. Bem-vindo à Palavra Aberta. Ok, é um prazer grande estar aqui no Palavra Aberta, prestando contas da nossa atuação no Congresso Nacional à sociedade brasileira. Deputado, o senhor está virando um especialista em CPIs, né? Não, o PMDB, o nosso partido, tem me incumbido muito dessas missões e nós temos procurado sempre fazer aquele trabalho que a sociedade espera do parlamentar. Nós nem podemos ser benevolentes para tentar tapar o sol com a peneira, mas também não podemos ser irresponsáveis, porque estamos em uma CPI, fazermos um drama que na realidade não existe, acarretando sérios prejuízos a empresas, a pessoas e também ao país. Deputado, acho que o pessoal de casa já tem uma noção do que é uma CPI, né? Mas para entender a CPI do BNDES, tem que primeiro explicar o que é o BNDES, né? Explica para o pessoal de casa um pouquinho. O BNDES, o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Social, é o banco público brasileiro que financia o desenvolvimento do país, grandes projetos, pequenos e grandes projetos. Isso o mundo inteiro, o mundo ocidental inteiro, tem os seus bancos de desenvolvimento. Estados Unidos, China, Japão, Itália, Alemanha, todos têm os seus bancos de desenvolvimento. Para que nós, de início, já tenhamos noção de que banco estamos falando, nós vamos dar número do que é o nosso BNDES, porque às vezes as pessoas pensam que é um banco qualquer, que é né? E, na verdade, o BNDES é o 3º maior banco de desenvolvimento do mundo. Nós perdemos para a China, que é um gigante. O Banco de Desenvolvimento da China detém uma carteira de empréstimos em 2014 da ordem de 1,162 trilhão. A Alemanha com 560 bilhões de dólares e o BNDES vem logo a seguir com 263 bilhões de dólares na sua carteira de empréstimo. O quarto é o Japão, com 222 bilhões. Então, nós não estamos falando aqui de um banquinho de esquina, nós estamos falando aqui de um banco que é o 3º maior banco em desenvolvimento nos países ocidentais. Só o que ele tem já é maior que o PIB de muitos países, né? Maior do que o PIB de muitos países. Na América do Sul, acho que salva pouquíssimos países que têm um PIB maior do que o volume de carteira do BNDES. E os números não param por aí. Os números do BNDES são excepcionais. Quando nós começamos na CPI, todo mundo achava, e eu não era muito diferente, que nós estávamos diante do apocalipse. Explica pra gente por que disso. Porque todo mundo achava que o BNDES estava jogando o dinheiro do povo brasileiro pela janela, financiando projetos no exterior e também aqui dentro. E esses financiamentos de retorno temerário, era o que todo mundo pensava. E qual era a motivação dessa linha de pensamento que era praticamente unânime no Brasil? É porque o BNDES era excessivamente zeloso na guarda das informações que ele entendia como sigilosas. Porque qualquer banco não pode exteriorizar, não pode publicar determinadas informações dos seus clientes sob pena de ter pesadas punições na justiça. E o BNDES não é diferente. Mas com a decisão do Supremo, em que definiu quais eram as informações tidas como sigilosas, a partir de então, qualquer cidadão pode acessar
o site do BNDES, ali vai ver quanto ele emprestou para fazer o Porto de Mariel em Cuba, quanto emprestou para o metrô de Caracas, qual foi o prazo, qual foi a taxa de juros, enfim, todas as informações que não são sigilosas ali estão. E aí, uma vez tendo acesso a essas informações todas, o bicho não é tão feio assim. Veja então. bem, por mais que a oposição, por mais que a mídia, sempre no intuito de investigar e de trazer as informações corretas à sociedade brasileira, por mais que tenhamos nos enfronhado nessas informações, a CPI do BNDES está só tem mais 20 dias de prazo para o seu encerramento, no retorno do recesso, e até agora ninguém viu uma única manchete em um único jornal deste país dando conta de um fato específico que poderíamos considerar como um escândalo ou como prejuízo ao BNDES e ao povo brasileiro. Portanto, nós temos que reconhecer, queiramos ou não, que o BNDES é um banco com rigorosos critérios na hora de aportar financiamentos a quem quer que seja. Então, a pessoa, por exemplo, eventualmente um colunista da televisão ou do jornal pode ter restrições a algum critério de definição que ele não concorde, mas daí a dizer que há irregularidades há um longo caminho. Há um longo caminho que até agora não se verificou em nenhuma hipótese. Tem, por exemplo, casos de empréstimo, como houve para o Eike Batista, e que o retorno não foi o esperado, mas isso está dentro do contexto de risco de qualquer banco. Por exemplo, vamos ver agora a questão da inadimplência, que era o grande temor. O BNDES está emprestando dinheiro sem critério, está emprestando dinheiro porque tem indicação política e o prejuízo para o Brasil seria fatal, era o que todo mundo pensava. Com os números sobre a mesa, nós temos uma visão totalmente diferente de então. Veja bem, o banco chinês tem uma inadimplência de 0,4% do que ele empresta. O banco alemão é da ordem de 0. Deixa-me ver só o número correto, não quero dar ao telespectador nenhum número incorreto. O banco da Alemanha é da ordem de 0,19%. Bem baixos. O banco nosso BNDES é 0,01%. Ou seja, é nulo. O banco japonês, veja bem, o banco japonês, um banco tradicional no mercado internacional, um banco que financia, inclusive, grandes projetos até no Brasil. A inadimplência do banco japonês é de 0,28%. Isso significa 280 vezes a inadimplência do nosso BNDES. Gente, então o BNDES, na verdade, é um emprestador muito cuidadoso. Muito cuidadoso, isso todos reconhecem. Todos reconhecem. Aí tem uma outra questão que era o grande pânico, era a questão das operações do BNDES com a JBS, com o frigorífico. Friboi, que controla, entre outros. Aí era uma especulação, era relatório não sei de onde, aí nós vamos para os números. O BNDES investe em ações da JBS, algo ao redor um pouco menos de 5 bilhões de dólares. Comprou essas ações a R$ 7,04 por ação. Hoje, eu chequei junto à Bolsa de Valores, essas ações estão custando R$ 12,3 essas ações. O BNDES só aí está quase dobrando o valor que ele investiu nessas ações. Então é preciso a gente ter coragem de que quando o Brasil acerta ou quando uma instituição brasileira acerta, nós precisamos ter coragem de vir aqui dizer. Outra coisa, não, porque o BNDES só financia os grandes, as pequenas não. Ora, 96% das operações do BNDES em 2014 foi com micro, médias e pequenas empresas.
96% das operações. Então, se houve um vício de escolher grandes campeões em detrimento de outros, isso já foi corrigido há muito tempo. Lógico. Das Assim. 1.000 maiores empresas brasileiras, 804 tomaram investimento do BNDES, tomaram empréstimos ao BNDES. Ora, 804 das 1.000 maiores, e aí eu estou falando aqui, porque não é sigilo, eu estou falando aqui de Pão de Açúcar, eu estou falando aqui de Marco Polo, eu estou falando aqui das grandes empresas nacionais. Então, dizer que o BNDES financia sob influência política não pode ser verdade, dado esses números que estamos apresentando aqui. Claro. E, como o senhor citou, né, esse cavalo de batalha que se fez quanto ao financiamento de construções de empresas brasileiras no exterior. Isso é uma coisa que todo país faz, né? E parece que o percentual é bem baixo no BNDES, O né? BNDES, em 2014, dos 88 bilhões que o BNDES emprestou em 2014, apenas 1,6% foi empréstimos ao exterior. No governo do Fernando Henrique Cardoso, esse número bateu em 19%. 19%. E nós estamos falando aqui de 1,6% em 2014. Agora, todos os bancos de desenvolvimento do mundo financiam projetos no exterior, porque o projeto não é do governo da Venezuela. O projeto é de uma empresa brasileira que comprou o projeto e que vai pegar o financiamento aqui dentro. Outro engano do cidadão comum é que o BNDES pegava essa montanha de dinheiro e mandava para lá. Não, o BNDES paga em real aqui a empresa aqui dentro, com uma grande vantagem, recebe em dólar. Nós emprestamos real a $2, dólar a R$2 e estamos recebendo hoje real a mais de dólar a mais de R$3,50. Então, esses números não falam. Parece que ignoram essa parte, né? Exatamente. Veja bem, em 2007, teve 47 mil empresas financiadas pelo BNDES. Em 2014, nós saltamos para mais de 250 mil empresas financiadas. Esses números, por si só, demonstram a grandeza, a grandiosidade do BNDES. Então, na CPI, eu tenho sido rigoroso para poder checar as denúncias. Nossa obrigação é fazer isso, mas eu não posso ser irresponsável para fazer ilações, para fazer explorações de notícias não confirmadas e até colocarmos em xeque uma instituição que eu diria uma das melhores instituições, não é do Brasil não, é do mundo. Os números falam por si só. E sem a qual a gente terá muito mais dificuldade para sair de qualquer crise, né? Não tenha nenhuma dúvida. Hoje, trabalhar como muitos estão trabalhando para levar a credibilidade do BNDES à bancarrota é trabalhar contra o Brasil, é trabalhar contra os interesses da nossa pátria. Porque uma instituição do porte do BNDES e da importância do BNDES, eu estou falando aqui de 250 mil empresas pequenas, só na área da micro, média e pequena empresa. 804 das 1.000 maiores. Nós não estamos falando de um banco com meia dúzia de real emprestado, nós estamos falando de um banco que dá suporte aos maiores projetos da iniciativa privada e também os maiores projetos do Estado brasileiro. Este é o BNDES que nós estamos falando. Nós não podemos aqui, a título de nenhum interesse, muito menos a título de interesse político eleitoreiro, colocarmos em xeque uma instituição tão imprescindível para a manutenção da economia nacional, do desenvolvimento e da construção deste país. Infelizmente, deputado Edil Lopes, nosso tempo já acabou, mas o senhor já está convidado para voltar para falar de outros temas e também depois da conclusão, que de fevereiro, pelo jeito, a CPI não passa, né? A CPI ainda foi prorrogada por mais 20 dias para fechamento de relatórios e ainda algumas diligências que deverão ser tomadas, mas o que nós temos aqui são números. Contra números não há argumento, já dizem há muito tempo isso. Ok. Obrigado, deputado. Obrigado. Obrigado, senhor.
E eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.